Querido irmão, querida irmã, Sábado Santo, um dia todo especial, de uma experiência profunda de fé. Neste sábado, nós somos convidados a uma atitude de silêncio e oração. Nosso Senhor nos foi tirado. Jesus foi morto pela maldade e pela rejeição humana. Ontem à tarde, escutamos e participamos do relato da paixão do Senhor. Quanta crueldade! Quanta injustiça! Os homens de fé, em vez de reconhecer o Messias que chegava, mandam crucificá-lo, como se fosse um malfeitor. O horror é tão extremo que nós temos vontade de encerrar logo, tapar os olhos e até mudar logo de assunto. Alguns dos filmes que relatam a paixão de Cristo nos causam impacto. Nós nem queremos ver tamanha a violência. Infelizmente, nenhum dos filmes retrata com veracidade o que aconteceu. Foi muito pior do que os cinemas podem mostrar. Jesus morre. Morre tendo assumido sobre si todo o mal, toda ferida, toda dor que assola a humanidade. Morre na percepção do abandono do Pai, mas muito mais, morre na entrega de si a Deus. Ao morrer, mata também o que nos mata. Ao morrer, entregando-se generosamente, mostra que a generosidade vence o egoísmo. Mostra que aquele que dá a vida demonstra o amor numa perspectiva que desconcerta todo o mal. Neste sábado, então, o silêncio toma conta. Um silêncio orante e cheio de expectativa. Cada um de nós deve encontrar a sua forma de viver bem este sábado. Vamos olhar um pouquinho as formas que o Evangelho nos mostra. Alguns viveram este sábado indo embora, concluindo que não valeu a pena. Ou pelo menos que aquela aventura linda de 3 anos tinha acabado e era hora de acordar do sonho e voltar para casa. É o caso dos discípulos de Emaús, que depois Jesus encontrará tristes, retomando aquela vidinha que tinham antes de Jesus e narrando com amargura a expectativa que tinham sobre Jesus e que tinha sido frustrada pela sua morte. De outro lado, nós podemos viver este sábado santo como Maria, como alguns dos apóstolos, numa expectativa solene, numa entrega profunda a Deus de espera por aquilo que aconteceria. E aconteceu, a ressurreição do Senhor. O silêncio deste sábado deve nos levar a nos fazer algumas perguntas. Como está a nossa fé em Jesus? Nós somos como o discípulo amado que ficou numa expectativa quase ansiosa e quando correu ao túmulo, viu o túmulo vazio, imediatamente acreditou? Ou nós somos como os discípulos de Emaús que foram embora, retomar a vida que tinham antes, achando que Jesus não vale tanto a pena assim, ou que até tenha valido a pena, mas no fim foi um fracassado. Este sábado santo também deve nos levar a uma reflexão de como está a nossa vida e de como nós queremos que a nossa vida caminhe daqui para frente. Um outro aspecto muito importante a ser considerado é que o sentido espiritual do Sábado Santo é a sensação da ausência do Senhor. Deus foi morto, Deus nos foi tirado, Deus está num túmulo. Esta é uma imagem da humanidade de hoje. Uma humanidade que vive como se Deus não vivesse, como se Deus não existisse. Uma sociedade que tenta e acredita conseguir matar Deus. E nós? Qual é a nossa relação com Deus? Qual é a nossa postura diante de Deus? Assim como ocorreu historicamente, a humanidade ficou privada de Jesus porque o matou e o rejeitou,
também a nossa humanidade de hoje se priva de Jesus porque tapa os ouvidos à sua palavra, tapa os olhos às suas manifestações, não o busca, e por isso mesmo é uma sociedade cada vez mais doente, agressiva, agressora e agredida, uma sociedade dominada e dominadora, violenta e violentadora, uma sociedade profundamente doente porque não é capaz de acolher o seu Deus de amor que lhe dá tudo e que se dá inteiro. No luto pela morte de Jesus, devemos revisar a nossa vida e perceber quais são os momentos e espaços da nossa vida em que Jesus não está presente e colocá-lo, fazer ressuscitar cada realidade da nossa vida que hoje está como se Deus não existisse. Além disso, devemos nos perguntar: onde está a nossa confiança? Quando nós sentimos a ausência de Deus, quando nós sentimos a tristeza, a solidão, o silêncio, a escuridão, o que é que fazemos? Vamos logo correndo encontrar noutras fontes um pouco de suporte e até encorajamento psicológico, emocional, ou esperamos a graça de Deus que Ele promete sobre nós e que está acessível aos que creem? Como é que nós lidamos com os momentos em que parece que Deus nos falta? Buscando refúgio em outros prazeres ou confiando na bondade do Senhor, que nunca falhou e nunca há de falhar? No silêncio e na oração, nos coloquemos no coração de Deus. Aumentemos a nossa confiança no Senhor. Quem confia no Senhor não sai nunca desamparado. Este Sábado Santo termina na celebração mais importante do ano, a Vigília Pascal, a vigília de todas as vigílias. Uma celebração bonita, forte, cheia de significados. Participe se você puder. Procure uma paróquia mais perto de você e viva o Sábado Santo. Serão 9 leituras que nós faremos. Naturalmente não posso me deter sobre elas neste momento, mas eu quero fazer um convite a você neste Sábado Santo. Vá à vigília, escute ali na Assembleia reunida, na igreja, estas leituras, escute a iluminação sobre elas que o sacerdote fará. Vá à Vigília Pascal e colha as intensas e copiosas graças dessa vigília. A Vigília Pascal tem alguns momentos fortes. Ela começa fora da igreja, com a bênção do fogo novo. Na escuridão da noite se acende o fogo. É Jesus Cristo, luz do mundo e calor que aquece toda a alma gelada, todo coração frio. Em seguida, a proclamação da Páscoa, que é um anúncio das maravilhas de Deus ao longo da história, do amor de Deus tão carregado de afeto por nós. Depois, a liturgia da palavra, com essas 9 leituras que vão desde Gênesis, Êxodo, profeta Isaías, profeta Baruque, profeta Ezequiel, carta de São Paulo aos Romanos, até o Evangelho também de Marcos, que escutaremos. É um mergulho na Sagrada Escritura para nos mostrar que, desde o início da história, Deus nos deu tudo. Nos deu a vida, nos deu o mundo, nos deu a liberdade, nos deu o seu amor. E ao longo da história foi nos dando seus sinais, seus prodígios, seus milagres, sua força, sua potência, sua ternura. E agora nos dá a eternidade, nos dá a abertura do céu, nos dá a ressurreição, nos dá a vitória definitiva sobre todos os males e sobre a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Acabou. A morte, que sempre foi o maior medo do ser humano, a maior aflição, o maior desconhecido, está vencida
Jesus experimentou a morte, atravessou a porta da morte e de lá voltou vitorioso para nos levar com ele, depois que também nós atravessarmos a porta da morte para a eternidade, na plenitude do paraíso. Toda a Bíblia encontra o seu ápice nesta noite santa, na ressurreição de Cristo, para onde aponta toda a Sagrada Escritura, toda a história. Tudo que aconteceu antes da ressurreição de Jesus aponta para a ressurreição de Jesus. Tudo que aconteceu depois da ressurreição de Jesus decorre da ressurreição de Jesus. É o centro da história humana. Quero apenas me deter sobre uma frase do Evangelho que escutaremos nesta noite santa. Uma frase tão simples, tão conhecida por nós. Marcos 16, versículo 6. Na entrada do túmulo de Jesus, agora vazio, um jovem de branco diz àquelas mulheres que foram ali tratar do corpo de Jesus: não se assustem. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o puseram. E agora vão. Digam aos discípulos e a Pedro que ele irá à sua frente na Galileia. Lá vocês o verão, como ele mesmo havia dito. Não se assustem. Não tenham medo. Jesus ressuscitou. É a notícia mais alegre e mais importante de toda a história. Não tenha medo. Jesus está vivo, foi crucificado, carrega as marcas das chagas causadas pela maldade humana, mas o amor venceu. O amor venceu a maldade, o amor venceu a rejeição, o amor venceu a morte, o amor venceu o egoísmo, o amor vence tudo. O amor vence tudo. Querido irmão, querida irmã, vou concluindo esta meditação do Sábado Santo. Convido você a essas atitudes. Faça um pouco de silêncio hoje e nesse silêncio ore. E na sua oração faça uma revisão de vida. Veja como está, como você viveu até agora, o que precisa e pode ser melhorado. Ao fazer essa revisão de vida, dê um passo novo de confiança no Senhor. Veja como é o Senhor que cuida da sua história, que vai tecendo a sua história com um amor imenso que Deus tem por você. A partir daqui, se pergunte: como você lida com a ausência de Deus? O dia de hoje é sobre a ausência de Deus. Deus foi tirado, a humanidade ficou sem Deus. Como lidar com isso? Na expectativa da vitória do Senhor que virá. E participe da vigília. Se por qualquer razão você não puder se deslocar até uma igreja, acompanhe na televisão, no YouTube, onde for. Mas acompanhe a vigília da Páscoa. E quando aquele fogo novo se acender na penumbra, tenha a certeza de que aquela luz é para a sua vida. Jesus Cristo ilumina a sua vida, a sua história, aquece o seu coração, a sua mente, o seu tempo, os seus dias com o calor do seu amor. E todas as cruzes que você carrega, se você confiar em Deus, terão o mesmo desfecho. Ainda que você sinta que morre na cruz, a ressurreição virá, porque a ressurreição é sempre o último capítulo da história. Como eu dizia antes, agora estamos na cruz, mas ao final o amor sempre vence. Feliz Páscoa!